segunda questão é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, uma questão específica do último vestibular 2016.2. Você vai encontrar essa questão na Universidade Estadual do Ceará e é uma questão sobre escravidão também. Botei essas duas até para nós exercitarmos a última aula, tá bom? Diz o seguinte, preste bem atenção, leia comigo. A leitura é essencial no Enem. Primeira coisa que você tem que entender, por favor, quando você estiver lendo as questões do Enem, entenda. Você tem que primeiro entender o enunciado da questão. Você tem que saber o que a questão está pedindo. Qual a parte histórica que você vai tentar lembrar para poder resolver a questão. Então, o primeiro passo da resolução de uma questão do Enem ou de qualquer outro vestibular é você ler o enunciado e entender qual o assunto que o enunciado está pedindo. Então, vamos lá tentar ver isso. Observe, segunda questão, observe atentamente o seguinte enunciado. Abre aspas. Entre os séculos XV e XVI, Portugal procurou no continente africano diferentes produtos para comercializar. Inicialmente o ouro, depois o ser humano, pois entendeu o valor dos escravos como mercadoria de alto valor. Considere o trecho acima, no caso abaixo, e escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Então veja, perceba nesse enunciado, nós vamos tratar sobre o quê? Ele dá o século, veja, sua cabeça, seus estudos já vão entender. Portugal, grandes navegações, Portugal fazendo o contorno da África, Portugal tentando chegar às Índias, Portugal descobrindo o ouro e a escravidão que vai ser um produto que vai dar uma rentabilidade muito grande aos portugueses. Então vamos ver as afirmativas agora, se são falsas ou verdadeiras. 4 afirmativas. Vamos analisar de uma por uma. É assim que a gente faz, tirando a dúvida, sabendo por que está errada, não sabendo só a certa, mas por que as outras também estão erradas. Então vamos lá. O primeiro parênteses diz assim: a tradição de exportar escravos para países árabes era comum em várias partes da África. E aí, pessoal, será que além da América também vendia-se escravo para as regiões árabes? O que vocês acham? Olha, tenho que dizer para vocês, a escravidão não teve um direcionamento só da América, a escravidão foi para a Europa e também foi para o Oriente. Eu tinha que lucrar, era um produto barato e onde tivesse pessoas que quisessem comprar, Portugal e outros países depois que chegam para fazer o comércio de escravo, também venderiam. Então, é verdade, pessoal, o escravo foi vendido não só para a América, mas para a Europa, inicialmente até para a Europa, depois teve rotas de venda para o Oriente. E nesse Oriente você vai encontrar exatamente árabes, a região árabe. Então, isso é uma opção verdadeira. Vamos analisar a segunda opção. Aprisionar pessoas para a escravidão foi uma prática inexistente na África, até a chegada dos europeus. Tenta entender o que ele está dizendo. Primeiro tenta entender. Ele está dizendo o seguinte: não existia escravidão na África antes da chegada dos europeus. Isso é falso. Na minha última aula eu falei para vocês que os negros africanos, as tribos africanas, quando elas guerreavam com outras tribos, eles faziam os prisioneiros e esses prisioneiros se tornavam escravos. Era uma prática comum entre eles a escravidão. Então o item está dizendo que não existia. Então é um item que você considera como falso. Perceba que até no Quilombo dos Palmares, alguns historiadores dizem que no Brasil, aqui no Quilombo dos Palmares, existia a prática de escravidão também, tá certo? Não como o branco fazia com o negro, o lance dos canaviais e aquela coisa toda, mas existia ainda essa prática de escravidão. Então o item 2 é falso. Parênteses número 2
é falso. Terceiro parêntese, pessoal, não perde o fio da meada não. Lembra, olha, vem para cá, dá uma lida com carinho. Os portugueses acreditavam que ser escravo era uma possibilidade de salvação, porque os negros não eram cristãos. Aí a Universidade Estadual vai dizer o seguinte, os portugueses diziam, olha, se você vai ser escravo, isso é uma coisa boa. Isso eu vou te tirar da África, dos seus demônios, que os portugueses consideravam católicos, né? Naquela época, considerava a África a questão de uma abertura para uma coisa que não era muito boa. Então, o africano, quando era escravizado, o português tinha aquela ideia de que essa escravização, ele iria ser batizado com um nome cristão, ele iria ser levado para um outro local, saindo daquela região demoníaca, que para ele seria a África, e até a própria, muitas vezes me pergunto, até a própria chibatada seria uma forma de expiar os pecados desse escravo, tá certo? Então, realmente, os portugueses acreditavam que ser escravo era uma possibilidade de salvação para esse negro. Olha que coisa absurda, mas é verdade. Então, o terceiro parêntese, verdadeiro. Quarto e último parêntese, vamos lá. Para muitos europeus, os negros eram descendentes de Ham, o que os tornava amaldiçoados à escravidão eterna. Esse Ham aí é aquela historinha de Noé, que eu contei na última aula sobre a escravidão. O lance dele ter visto Noé nu, e Noé teria amaldiçoado ele, e aí essa maldição seria a cor negra. Então, essa opção também está certa. Ou seja, os negros eram descendentes de Ham. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. E aí, antes da gente ir para outra questão, veja, vem aqui para mim agora e entenda uma coisa. Nós passamos para frente, infelizmente, determinadas coisas que para a gente parece uma coisa simples, mas é um racismo, às vezes, que está impregnado dentro de nós, tá certo? Eu me lembro que a gente estava, outro dia, considerando determinadas coisas que a gente diz, às vezes, sem querer. Como o quê, professor? Vou te dar um exemplo. Quando a coisa está ruim, vocês dizem o quê? A coisa está preta. Nós associamos sempre a cor negra, parece que é algo ruim. Quando a pessoa não é a pessoa legal da família, é a ovelha o quê? Ovelha negra. Se eu compro uma coisa no mercado que é um mercado ilegal, é um mercado o quê? Mercado negro. E ainda tem mais, muito mais. A magia que é ruim tem que ser o quê? A magia negra. Ou seja, tudo está associado à cor negra. Tudo o que é ruim, segundo as nossas tradições, os nossos adágios populares, né? Então, isso é que a gente tem que refletir, porque se a gente acha absurdo esse tipo de coisa, o que a gente faz às vezes também é absurdo e a gente não para pensar, tá bom? Então aí eu estaria verdadeiro o parêntese 1, o parêntese 3 e o parêntese 4. Somente o segundo estaria falso. Então isso daí seria a letra D de dado, tá certo? Lembrando que se você tem alguma dúvida sobre o assunto, resolvi 2 questões sobre escravidão, você bota hashtag no EnemBR, manda sua dúvida, dá seu alô. Pode comentar no YouTube também. E tudo mais. Pode comentar também no YouTube, tá certo? Pode no Twitter, no Facebook, você fica à vontade. A gente está aqui, a aula é grátis e você é que manda. Eu só estou aqui para te ajudar a fazer você entrar no Enem, a fazer você entrar no Enem, não, desculpe, passar no Enem e entrar na faculdade que você quiser e no curso que você quiser. Porque se você está aqui numa sexta-feira à noite, se você está aqui 1h dessa, enquanto tem um monte de gente embalada em qualquer canto, você merece, você é vitorioso por causa disso. Então vem para cá e vamos lá.